No supermercado mais exclusivo da cidade, um milionário se depara com uma cena que destroça seu coração. Sua ex-esposa, com gêmeos famintos nos braços, devolvendo leite por falta de dinheiro. Uma história que mudará tudo. O som metálico das moedas caindo no chão ecoou como um trovão silencioso no supermercado Delicata Premium. Helena Martínez segurava firmemente os pequenos Miguel e Sofia, seus gêmeos de apenas 2 anos, enquanto observava as últimas moedas rolarem pelo piso gelado e reluzente. Seus olhos, outrora brilhantes como estrelas, agora refletiam apenas cansaço e uma determinação desesperada que somente uma mãe conhece quando luta pela sobrevivência de seus filhos. "Desculpe, senhora, mas faltam R$3,50, murmurou o jovem caixa, Carlos, evitando o olhar da mulher à sua frente. Ele havia trabalhado ali tempo suficiente para reconhecer o desespero silencioso que se escondia atrás de sorrisos forçados, mas nunca se acostumara com o aperto no peito que sentia nessas horas. Helena respirou fundo, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores dos outros clientes. O supermercado Delicata era conhecido por atender apenas a elite da cidade. Cada produto nas prateleiras custava 3 vezes mais que em outros lugares, mas era ali que conseguia alguns descontos especiais no final do dia, quando trabalhava como diarista na casa de uma das famílias ricas da região. Miguel começou a choramingar, estendendo suas pequenas mãos gorduchias em direção à caixinha de leite integral que estava sendo devolvida ao caixa. "Leite, mamãe. Quero leite." Sua vozinha doce cortava o silêncio tenso como uma lâmina afiada. Sofia, mais quieta por natureza, apenas observava com aqueles olhos azuis imensos que pareciam entender muito mais do que deveria para sua idade, como se carregasse uma sabedoria triste que nenhuma criança deveria possuir. Eu preciso devolver então, Helena sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. As palavras saíram como se cada uma cortasse sua garganta, deixando um gosto amargo de derrota. Só o leite mesmo. Por favor. Ela havia contado e recontado as moedas 3 vezes antes de chegar ao caixa. Havia economizado cada centavo durante semanas, pegando apenas os trabalhos extras que conseguia encaixar entre os cuidados com as crianças. Aquele leite representava mais do que apenas nutrição. Era a esperança de ver seus filhos crescerem fortes e saudáveis. O supermercado estava movimentado naquela manhã de sábado. Famílias abastadas empurravam carrinhos transbordando de produtos importados, vinhos caros, carnes especiais e frutas orgânicas, enquanto Helena ali estava, com suas roupas simples mas impecavelmente limpas, devolvendo o único item de qualidade que havia conseguido separar para seus filhos. A ironia era cruel e cortante. Estar cercada por tanta abundância quando mal conseguia garantir uma refeição decente por dia. "Mamãe não chora", Miguel disse de repente, estendendo sua pequena mão para tocar o rosto da mãe. Helena nem havia percebido que uma lágrima solitária havia escapado. Ela forçou um sorriso. Aquele sorriso que havia aperfeiçoado nos últimos anos. O sorriso que dizia, "Está tudo bem", quando tudo estava desmoronando. "Mamãe não está chorando, amor. É só o vento", mentiu suavemente, beijando a testa quente do filho. Do outro lado do corredor principal, próximo à seção de vinhos premium e champanhes importados, um homem de terno impecável observava a cena com crescente inquietação e uma sensação estranha no peito. Ricardo Valmont, aos seus 42 anos, era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de toda a região. Seu império de construtoras havia tornado sua família uma das mais influentes e respeitadas da cidade. Possuía mansões, carros de luxo, iates e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas naquele momento, observando aquela cena, nenhuma de suas conquistas materiais importava sequer um centavo, porque ele reconhecia aquela mulher. Reconhecia cada movimento delicado, cada gesto gracioso, cada curva do rosto, mesmo depois de todos esses anos dolorosos. Helena, sua Helena, a mulher que havia sido sua vida inteira, seu sol, sua razão de existir. A descoberta o atingiu como um soco devastador no estômago, roubando todo o ar de seus pulmões. A mulher que ele havia amado com cada fibra do seu ser,
que havia deixado sua vida anos atrás em circunstâncias que ainda o assombravam todas as noites como fantasmas impiedosos, estava ali, a apenas alguns metros de distância, vivendo uma realidade que ele jamais imaginara possível. E ela não estava sozinha, tinha filhos, gêmeos. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem perigosamente quando observou mais atentamente as duas crianças. Miguel tinha exatamente seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos e expressivos que eram marca registrada inconfundível da família Valmont há gerações. Sofia possuía o mesmo formato delicado do rosto de Helena, mas com traços faciais que ele reconhecia dolorosamente como seus próprios. Não pode ser, murmurou para si mesmo, segurando com força desnecessária a garrafa de champanhe Dom Perignon que havia pegado sem nem perceber, como se fosse um salva-vidas em meio a um naufrágio emocional. As crianças tinham a idade certa. O tempo batia perfeitamente com a última vez que estiveram juntos. Cada detalhe dos rostinhos infantis confirmava suas suspeitas mais aterrorizantes e ao mesmo tempo mais maravilhosas. Helena estava organizando cuidadosamente as poucas compras que havia conseguido fazer com seu dinheiro escasso. Um pacote de macarrão comum, algumas bananas um pouco amassadas que estavam em liquidação, um potinho de papinha para bebê que estava com o rótulo danificado e por isso custava metade do preço, e 2 maçãs pequenas. Seus movimentos eram precisos e econômicos, como se cada gesto fosse calculado para não desperdiçar energia ou atrair atenção desnecessária. Mamãe, tenho fome, Sofia murmurou baixinho, encostando a cabecinha no ombro da mãe. Suas palavras eram poucas, mas cada uma delas carregava um peso que fazia o coração de Helena sangrar por dentro. Eu sei, minha princesa. Logo vamos para casa e mamãe vai fazer aquele macarrão gostoso que vocês gostam, está bem? Helena respondeu com uma ternura infinita, mesmo sabendo que seria macarrão puro novamente, sem molho, sem queijo, sem nada além de sal e um fio de óleo. Mamãe, leite! Miguel repetia insistentemente, apontando para a caixinha que havia voltado para a prateleira atrás do caixa. Sua vozinha doce e esperançosa cortava o coração de todos ao redor. Helena o beijou na testa febril, sussurrando palavras de conforto que ela mesma lutava para acreditar completamente. Logo, meu amor. Mamãe vai arranjar um jeito, promete. Sempre dou um jeito, não dou? Ela falava mais para si mesma que para as crianças, como um mantra desesperado de esperança. Carlos, o caixa, observava a cena com o coração apertado. Era um rapaz de boa índole, filho de família humilde, e via sua própria mãe naquela mulher corajosa. Senhora, eu posso, começou a dizer, mas Helena imediatamente balançou a cabeça. Obrigada, querido, mas não precisa. A gente se vira. Sua dignidade era feroz, mesmo em meio à vulnerabilidade mais absoluta. Ao fundo da loja, Ricardo lutava contra uma tempestade de emoções que ameaçava destruí-lo por completo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto observava a mulher que havia sido sua vida inteira demonstrar uma dignidade e uma força que o deixavam simultaneamente orgulhoso e destroçado. Como Helena havia chegado àquele ponto? Como ele havia permitido que isso acontecesse? Onde havia errado tanto? As perguntas martelavam sua mente como golpes impiedosos, cada uma delas trazendo uma culpa mais profunda que a anterior. Helena se dirigiu lentamente para a saída, carregando suas sacolas modestas em uma mão e equilibrando Sofia no outro braço, enquanto Miguel caminhava determinadamente ao seu lado, suas pernas pequenas se esforçando heroicamente para acompanhar o passo da mãe. A cena era de partir o coração de qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Uma jovem mãe corajosa lutando sozinha contra o mundo, com uma força interior que parecia impossível em alguém tão jovem e aparentemente frágil. Mas foi exatamente então que o destino decidiu intervir de forma cruel. Miguel, em sua pressa infantil de acompanhar a mãe, tropeçou em seus próprios pés pequenos e desajeitados. A criança caiu no chão gelado com um baque surdo, machucando o joelho e explodindo em lágrimas desesperadas que ecoaram por todo o supermercado como sirenes de emergência. Helena imediatamente largou as sacolas, espalhando bananas pelo chão, e se ajoelhou para abraçar Miguel, quando Sofia também começou a chorar,
assustada com o desespero do irmão gêmeo. Ali estava ela, no epicentro do supermercado mais exclusivo da cidade, abraçando duas crianças inconsoláveis, enquanto dezenas de pessoas passavam ao redor, algumas parando para observar com aquela mistura tóxica de pena e incômodo que caracteriza a elite quando confrontada com a realidade crua da pobreza. Shh, meu amor, mamãe está aqui. Helena murmurava contra os cabelos suados de Miguel, sua própria voz embargada pela emoção que lutava para controlar. Deixa a mamãe ver esse machucadinho. O joelho do menino estava raspado, algumas gotas de sangue misturadas com terra do chão. Nada grave, mas para uma criança faminta e cansada, qualquer dor se tornava amplificada em desespero puro. Helena procurou desesperadamente em sua bolsa gasta por algum lenço, alguma coisa que pudesse limpar o ferimento do filho. Foi quando uma sombra se projetou sobre eles. Por favor, permita-me ajudar. A voz grave e familiar fez Helena congelar completamente. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto quando ergueu o olhar e encontrou aqueles olhos castanhos que assombravam seus sonhos há anos. Ricardo Valmont estava ali, ajoelhado ao lado deles, estendendo um lenço de seda impecável. Ricardo. O nome escapou de seus lábios como um sussurro fantasmagórico, carregado de milhares de emoções não resolvidas. O tempo pareceu parar completamente. O barulho do supermercado desapareceu. E por um instante eterno, existiam apenas eles dois e as memórias dolorosas que os conectavam. Helena. Ele pronunciou o nome dela como uma oração, com uma reverência que fazia suas mãos tremerem enquanto gentilmente limpava o machucado de Miguel. Deixa eu cuidar disso. Miguel parou de chorar instantaneamente, hipnotizado pelos olhos bondosos daquele homem elegante que aparecera como um anjo guardião. Você é grande, disse o menino com a honestidade brutal das crianças, fazendo Ricardo rir nervosamente. E você é muito corajoso, Ricardo respondeu, sua voz embargada. Estar tão próximo da criança, ver de perto aqueles traços faciais que eram inequivocamente seus, estava despedaçando seu coração em milhões de fragmentos. Como você se chama, campeão? Miguel, o menino respondeu orgulhosamente, esquecendo completamente da dor. E ela é Sofia. Somos irmãos gêmeos. Miguel e Sofia. Ricardo repetiu lentamente, como se estivesse gravando aqueles nomes sagrados na alma. Seus olhos encontraram os de Helena por sobre a cabeça das crianças, e a intensidade daquele olhar fez ela sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez em anos. Helena lutava contra um turbilhão de emoções que ameaçava destruí-la. Raiva, dor, nostalgia, amor reprimido, medo, tudo se misturava em seu peito numa tempestade devastadora. Aquele homem havia partido sua vida ao meio anos atrás, e agora aparecia justamente no momento de sua maior vulnerabilidade. Não precisamos da sua ajuda, ela disse friamente, tentando soar firme, mas sua voz traía a emoção que fervia por dentro. Estávamos indo embora. Helena, por favor. Ricardo se levantou lentamente, ajudando Miguel a ficar de pé. Apenas deixe-me ajudar com as crianças. Elas estão machucadas, cansadas. Não. A recusa saiu mais áspera do que ela pretendia. Não queremos sua compaixão. Mas Miguel, com a inocência típica das crianças, já havia se aproximado de Ricardo, fascinado pelo relógio dourado que brilhava em seu pulso. É de ouro de verdade? Perguntou com os olhos arregalados. É sim, Ricardo sorriu, abaixando-se para ficar na altura do menino. Quer ver de perto? Miguel, não! Helena interveio rapidamente, mas era tarde demais. O menino já estava encantado com aquele homem gentil que cheirava a perfume caro e tratava-o como se fosse especial. Sofia, mais tímida, observava tudo escondida atrás das pernas da mãe, mas seus olhos curiosos não perdiam nenhum movimento de Ricardo. Havia algo nele que a intrigava, uma familiaridade inexplicável que a criança não conseguia compreender. Mamãe, ele é legal, Miguel declarou com a autoridade absoluta de seus 2 aninhos de vida. Ele tem olhos iguais aos meus. O comentário inocente atingiu Helena como um raio. Ela olhou alternadamente entre Ricardo e seu filho, vendo pela primeira vez com clareza absoluta a semelhança inegável entre eles.
O mesmo formato dos olhos, a mesma linha da sobrancelha, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando concentrados. Ricardo também havia notado. Seus olhos estavam fixos em Miguel com uma intensidade que beirava a obsessão, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe daquele rostinho que era praticamente um espelho de sua própria infância. "Quantos anos eles têm?" perguntou com a voz rouca, embora já soubesse a resposta. "2", Helena respondeu automaticamente. Depois, se arrependeu de ter dado qualquer informação. "Mas isso não é da sua conta." 2 anos. Exatamente 2 anos e meio desde a última noite que passaram juntos. Desde a briga terrível que destroçou tudo entre eles. Desde que ela desapareceu de sua vida sem deixar rastros, carregando um segredo que agora estava ali, dividido em 2 crianças lindas que eram claramente suas. "Helena", ele sussurrou, dando um passo em direção a ela. "Precisamos conversar." "Não temos nada para conversar", ela rebateu, mas sua determinação estava vacilando. A presença dele mexia com ela de formas que havia jurado esquecer. "Vamos, crianças." Mas Miguel não queria ir. Havia encontrado alguém que prestava atenção nele, que falava com ele como se fosse importante. Em casa, era sempre correria, sempre pressa, sempre a preocupação constante da mãe em conseguir trabalho, comida, dinheiro para sobreviver mais um dia. "Não quero ir", o menino disse teimosamente, cruzando os bracinhos. "Quero ficar com um homem legal." "Miguel, vamos agora." Helena tentou soar autoritária, mas havia desespero em sua voz. Estar perto de Ricardo estava destruindo todas as defesas que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Foi então que Ricardo fez algo que mudou tudo. "Carlos", ele chamou o caixa, tirando a carteira do bolso interno do paletó. "Coloque tudo isso na conta dela." Ele apontou para um carrinho cheio de produtos que pertencia a outra cliente. "E acrescente leite, frutas, tudo que essas crianças precisam." "Ricardo, não!" Helena protestou. Mas ele já estava entregando um cartão de crédito Black para o rapaz atordoado. "Por favor." Ricardo se virou para ela com olhos suplicantes. "Deixe-me fazer pelo menos isso. Deixe-me cuidar deles, mesmo que seja apenas hoje." A humildade em sua voz, tão diferente da arrogância que ela lembrava, a pegou desprevenida. Aquele não era o homem orgulhoso e inflexível que havia conhecido. Havia algo quebrado nele, algo desesperado que espelhava sua própria dor. "Não aceito caridade", Helena murmurou, mas suas forças estavam se esvaindo. Ver Miguel e Sofia olhando com esperança para as sacolas de comida que se multiplicavam no balcão estava despedaçando sua resolução. "Não é caridade", Ricardo disse suavemente. "É responsabilidade." A palavra pairou no ar entre eles, carregada de significados que ambos compreendiam perfeitamente. Ele sabia. Claro que sabia. Bastava olhar para as crianças para entender toda a verdade que ela havia escondido. "Mamãe, posso pegar o leite agora?" Miguel perguntou esperançoso, apontando para as caixinhas que Carlos estava colocando nas sacolas. Helena fechou os olhos, sentindo as últimas barreiras de sua resistência desmoronarem. Por mais que odiasse admitir, precisava daquela ajuda. Seus filhos precisavam. "Tudo bem", sussurrou derrotada, "mas só hoje." Ricardo sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Obrigado", disse simplesmente, mas havia um universo de gratidão naquela palavra. Enquanto Carlos terminava de embalar as compras, Miguel se aproximou mais de Ricardo, examinando seus sapatos caros com curiosidade infantil. "Você é rico?" perguntou sem rodeios. "Miguel!" Helena repreendeu mortificada, mas Ricardo riu, uma risada quente e genuína. "Um pouco", admitiu. "Mas sabe o que é mais valioso que todo o dinheiro do mundo?" Miguel balançou a cabeça negativamente. "Ter uma família", Ricardo disse, olhando diretamente para Helena. "E eu acabei de descobrir que talvez eu tenha uma." As palavras de Ricardo ecoaram pelo supermercado como uma confissão silenciosa, que transformou todo o ambiente ao redor deles. "Ter uma família. E eu acabei de descobrir que talvez eu tenha uma." O peso daquela declaração fez Helena sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Miguel, completamente alheio à tensão emocional que se instalara entre os adultos,
Continuava fascinado pelo homem elegante que havia aparecido como um herói em sua pequena vida. Você tem filhos? Perguntou com a curiosidade inocente que só as crianças possuem. Ricardo engoliu em seco, seus olhos buscando desesperadamente os de Helena antes de responder. Eu não sabia que tinha, murmurou sua voz embargada de emoção. Mas agora acho que sim. Helena sentiu seu coração disparar descontroladamente. Ele estava insinuando publicamente o que ambos sabiam ser verdade, mas que ela havia guardado como um segredo doloroso por mais de 2 anos. Ricardo não. Sussurrou em tom de aviso, mas já era tarde demais. Sofia, que até então havia permanecido quieta nos braços da mãe, estendeu suas pequenas mãos em direção a Ricardo com uma confiança inexplicável. Quer me pegar? Pediu com sua vozinha doce, derretendo instantaneamente qualquer resistência que ele ainda pudesse ter. Posso? Ricardo perguntou a Helena, mas não esperou por uma resposta. Com mãos trêmulas, ele pegou Sofia no colo, e o momento em que a criança se aconchegou naturalmente em seu peito foi como uma revelação divina. Era como se ela sempre soubesse que ele era seu pai, como se algum instinto primitivo a conectasse àquele homem que compartilhava seu sangue. Você cheira bem, Sofia murmurou, encostando a cabecinha no ombro dele. Igual papai. As palavras inocentes da criança atingiram todos os presentes como um raio. Helena empalideceu completamente. Ricardo sentiu lágrimas ardentes queimarem seus olhos, e até Carlos, o caixa, parou de embalar as compras para processar o que havia acabado de ouvir. Sofia, Helena sussurrou desesperadamente. Você não tem papai, lembra? A gente já conversou sobre isso. Mas Miguel, sempre observador apesar da pouca idade, olhou alternadamente entre Ricardo e sua irmã, depois fixou os olhos na mãe com uma seriedade desconcertante. Mas ele tem os mesmos olhos que eu, mamãe. E a Sofia disse que ele cheira igual papai. Como ela sabe como o papai cheira se a gente nunca teve um? A pergunta inocente e devastadoramente lógica da criança fez Helena sentir como se estivesse sendo despida publicamente. Seus segredos mais profundos, cuidadosamente guardados durante anos, estavam sendo expostos pela honestidade brutal de seus próprios filhos. Crianças têm imaginação, Helena tentou explicar, mas sua voz soava falsa até para ela mesma. Vocês veem pais na televisão, nos livros? Não, Miguel interrompeu com a teimosia característica da idade. É diferente. Quando olho para ele, sinto uma coisa aqui. O menino apontou para o próprio peito. Igual quando você me abraça. Ricardo não conseguia mais conter as lágrimas que rolavam silenciosamente por seu rosto. Estar ali, segurando aquela criança que era claramente sua filha, ouvindo aquele menino que possuía seus próprios genes, falar sobre sentir uma conexão inexplicável com ele, estava despedaçando e reconstruindo seu coração simultaneamente. Helena, ele sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Por que você nunca me disse? A pergunta que havia evitado por mais de 2 anos finalmente estava ali, suspensa no ar como uma guilhotina emocional. Helena olhou ao redor, percebendo que várias pessoas haviam parado para observar a cena dramática que se desenrolava no meio do supermercado. Algumas sussurravam entre si, outras tiravam fotos discretamente com seus celulares. Não aqui, ela implorou, sua dignidade lutando contra a exposição pública de sua vida privada. Por favor, não aqui. Mas Ricardo não podia simplesmente deixar passar. Havia perdido 2 anos da vida de seus filhos. 2 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras descobertas. 2 anos assistindo Helena lutar sozinha quando deveria estar ao lado dela, cuidando de sua família. Então onde? Ele perguntou com urgência desesperada. Quando? Você desapareceu da minha vida sem deixar rastro. Eu procurei por você, Helena. Procurei em hospitais, registros, contratei detetives particulares. Como eu poderia ter ajudado se você não me deu a chance? Você me deixou bem claro naquela noite que não queria nada comigo. Helena explodiu, sua dor reprimida finalmente encontrando voz. Disse que eu era apenas uma distração, que sua família jamais aceitaria alguém como eu. Lembra? Uma garçonete não tem lugar na vida de um Valmont. As palavras cortaram Ricardo como lâminas afiadas, fazendo-o lembrar da pior noite de sua vida.
A noite em que, pressionado por sua mãe e pelos sócios da empresa, havia dito coisas terríveis para Helena numa tentativa fracassada de protegê-la do mundo cruel e preconceituoso em que vivia. Palavras que havia se arrependido no segundo seguinte, mas que já não podia mais retirar. Eu não quis dizer aquilo, ele sussurrou, apertando Sofia mais forte contra o peito. Estava sendo pressionado. Estava com medo de que minha família fizesse mal a você. Achei que se eu te afastasse, você ficaria segura. Segura? Helena riu amargamente, lágrimas finalmente escapando de seus olhos cansados. Você me deixou sozinha, grávida de gêmeos, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. E ainda achou que estava me protegendo? A revelação da gravidez atingiu Ricardo como um tiro no peito. Ele sempre suspeitara, desde o momento em que viu as crianças, mas ouvir a confirmação da boca de Helena tornava tudo terrivelmente real. Ela havia enfrentado uma gravidez de gêmeos sozinha. Havia dado à luz sozinha. Havia criado 2 filhos sozinha enquanto ele vivia sua vida privilegiada sem nem imaginar que era pai. Meu Deus, ele murmurou, olhando para Miguel e depois para Sofia em seus braços. Eu sou um monstro. Miguel, vendo as lágrimas nos olhos do homem que havia acabado de conhecer, mas que já considerava especial, se aproximou e pegou na mão livre de Ricardo. Não chora, disse com a mesma ternura que havia demonstrado com a mãe momentos antes. Mamãe sempre diz que chorar às vezes é bom, mas depois a gente fica melhor. A sabedoria inocente da criança, tão parecida com sua própria personalidade na infância, fez Ricardo quebrar completamente. Ali estava seu filho, tentando consolá-lo, sendo gentil com um desconhecido que na verdade era a pessoa mais importante de sua vida sem que ele soubesse. Você tem razão, campeão. Ricardo conseguiu sorrir através das lágrimas. Às vezes chorar faz bem mesmo. Helena observava a interação entre pai e filho com o coração despedaçado. Por mais que tentasse negar, era impossível ignorar a conexão natural entre eles. Miguel havia se apegado a Ricardo de uma forma que nunca havia demonstrado com nenhum outro homem. E Sofia? Sofia estava praticamente dormindo no colo dele, completamente relaxada e segura. Ela nunca faz isso. Helena admitiu relutantemente. Sofia não gosta de estranhos. Ela é muito tímida, muito desconfiada. Talvez eu não seja um estranho para ela. Ricardo sugeriu suavemente, acariciando os cabelos sedosos da menina. Talvez ela reconheça algo em mim, assim como eu reconheci algo nela no momento em que a vi. Carlos, que havia terminado de embalar todas as compras, observava a cena com lágrimas nos próprios olhos. Mesmo sendo jovem, ele conseguia perceber a magnitude emocional do que estava presenciando. Desculpem interromper, disse gentilmente, mas está tudo pronto aqui. Ricardo olhou para as várias sacolas cheias de comida, produtos de limpeza, fraldas, leite, frutas, tudo que uma família com crianças pequenas poderia precisar. Era muito mais do que Helena havia vindo buscar. Muito mais do que ela poderia pagar em meses de trabalho. Obrigada, Helena murmurou, ainda lutando entre o orgulho e a necessidade. Eu vou te pagar de volta cada centavo. Não quero seu dinheiro, Ricardo disse firmemente. Quero muito mais que isso. O que você quer então? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Quero conhecer meus filhos, ele respondeu simplesmente. Quero saber como é a personalidade deles, do que gostam, do que têm medo. Quero saber se Miguel gosta de futebol como eu gostava na idade dele. Quero saber se Sofia gosta de música como você sempre gostou. Quero recuperar os 2 anos que perdi. Miguel puxou a barra da camisa de Ricardo para chamar sua atenção. Eu gosto de carrinhos, informou orgulhosamente. E de desenhos de dinossauros. E mamãe canta pra gente dormir. Dinossauros são incríveis, Ricardo respondeu seriamente, como se estivesse tendo a conversa mais importante de sua vida. Qual é o seu favorito? Tiranossauro Rex, Miguel gritou empolgado. Ele é grande e forte e cuida da família dele. A coincidência era impressionante. Ricardo havia sido obcecado por dinossauros na mesma idade, especialmente pelo Tiranossauro Rex. Mais uma evidência da conexão genética entre pai e filho. O meu também era o Rex, Ricardo confessou, fazendo Miguel arregalar os olhos de surpresa e alegria. Sério?
Você também gostava de dinossauros quando era pequeno igual a mim? Muito. Tanto que minha mãe reclamava que eu só falava sobre isso. Ricardo riu, sentindo uma conexão profunda se formar entre eles. Helena observava a conversa com emoções conflitantes. Ver Ricardo interagindo tão naturalmente com Miguel, vê-lo segurando Sofia como se sempre tivesse sido pai dela, estava mexendo com sentimentos que havia tentado enterrar há anos. Por mais que tentasse negar, uma parte dela sempre havia sonhado com esse momento. Helena. Ricardo se virou para ela com olhos suplicantes. Deixe-me levar vocês para casa. Deixe-me pelo menos garantir que as crianças cheguem em segurança. Nós vamos de ônibus, como sempre. Helena respondeu automaticamente, mas sua resistência estava enfraquecendo. Com todas essas sacolas? Com 2 crianças pequenas? Ricardo balançou a cabeça. Por favor, meu carro está aqui fora. É o mínimo que posso fazer. Miguel bateu palmas empolgado. Vamos andar de carro? De carro de verdade? A reação da criança partiu o coração de Helena. Seus filhos nunca haviam andado de carro. Sempre dependiam de transporte público lotado e demorado. Negar essa experiência simples a eles seria crueldade pura. Tudo bem. Ela suspirou derrotada. Mas só até em casa. E depois você vai embora. Claro. Ricardo concordou rapidamente, embora ambos soubessem que nada seria simples depois daquele dia. Só até em casa. Enquanto caminhavam em direção à saída do supermercado, Sofia murmurou sonolentamente no ouvido de Ricardo. Papai vai embora? A pergunta inocente da criança fez todos pararem. Helena fechou os olhos, lutando contra as lágrimas, enquanto Ricardo sentia como se seu coração fosse explodir de dor e amor ao mesmo tempo. Não sei, princesa, ele sussurrou honestamente. Mas prometo que desta vez, se eu tiver que ir embora, não vai ser para sempre. O estacionamento do supermercado Delicata Premium era um desfile de carros importados, cada um mais luxuoso que o anterior. Mercedes, BMWs e Audis reluziam sob o sol da tarde como joias preciosas cuidadosamente expostas. Mas nenhum deles se comparava ao que esperava Helena quando Ricardo apontou para um Bentley Continental preto que parecia ter saído diretamente de um filme de Hollywood. Aquele é seu carro? Miguel perguntou com os olhos arregalados de pura admiração, sua pequena mão ainda firmemente entrelaçada na de Ricardo. A conexão entre pai e filho havia se solidificado de forma quase mágica, como se 2 anos de separação tivessem sido apagados em questão de minutos. É sim, campeão. Ricardo sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Helena, observando cada microexpressão em seu rosto. Ele podia ver o choque, o desconforto, talvez até mesmo um pouco de raiva ao perceber o abismo financeiro que os separava. Mas sabe o que é mais legal que carros caros? Miguel balançou a cabeça negativamente, completamente hipnotizado. Ter pessoas especiais para dividir as viagens. Ricardo respondeu, olhando significativamente para Helena e Sofia, que ainda dormitava pacificamente em seus braços. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Durante todos esses anos de luta, havia sonhado secretamente com momentos como esse. Momentos em que não precisaria se preocupar com passagem de ônibus, com horários apertados, com carregar sacolas pesadas enquanto equilibrava 2 crianças pequenas. Mas agora que estava vivenciando, sentia-se pequena e deslocada. Helena, Ricardo disse suavemente, percebendo seu desconforto. Você está bem? Estou ótima. Ela mentiu, ajeitando nervosamente a blusa simples que havia escolhido naquela manhã, sem imaginar que encontraria o homem mais rico da cidade. É muito diferente do que estamos acostumados. Ricardo parou imediatamente, se posicionando à frente dela. Ei! Disse com uma ternura que a fez lembrar dos momentos mais íntimos que haviam compartilhado anos atrás. Não importa o carro, não importa o dinheiro. O que importa são vocês 3. Sempre foram vocês. Mentira, Helena sussurrou, mas sem raiva desta vez. Apenas uma tristeza profunda que carregava há anos. Se fôssemos importantes, você teria lutado por nós naquela noite. Teria me procurado quando descobriu que eu havia sumido. Você tem razão, Ricardo admitiu, sua voz embargada. Eu fui um covarde. Deixei minha família me convencer de que você seria mais feliz sem mim, de que eu só traria problemas para sua vida.
mas não passou um dia sequer em que eu não me arrependesse daquela decisão. Miguel, que havia permanecido quieto ouvindo a conversa séria dos adultos, de repente puxou a mão de Ricardo. Por que vocês estão tristes? A gente vai passear de carrão. A inocência da criança cortou a tensão emocional como uma lâmina de esperança. Ricardo riu, uma risada genuína e libertadora, enquanto Helena não conseguiu evitar um sorriso através das lágrimas. Você tem razão, campeão. Ricardo se abaixou para ficar na altura de Miguel. Nada de tristeza hoje. Hoje é dia de conhecer meus filhos. Ao abrir a porta do Bentley, Helena ficou impressionada com o interior luxuoso. Bancos de couro macio cor creme, tecnologia de última geração, um silêncio quase sepulcral que contrastava drasticamente com o barulho constante dos ônibus lotados que conhecia. Era como entrar em outro mundo. Nunca andei num carro assim, Helena admitiu relutantemente enquanto Ricardo a ajudava a acomodar as sacolas no porta-malas gigantesco. E eu nunca tive uma razão tão importante para estar dentro dele. Ricardo respondeu, garantindo que Sofia, ainda adormecida, ficasse confortável na cadeirinha de segurança, que por coincidência ou destino estava guardada no carro desde quando ele havia emprestado o veículo para seu sobrinho semanas atrás. Miguel estava extasiado, tocando em todos os botões que conseguia alcançar, fascinado com as luzes que acendiam e apagavam. É como uma nave espacial! Exclamou, fazendo Ricardo rir novamente. Aonde vocês moram? Ricardo perguntou ao ligar o motor, que ronronava tão silenciosamente que Helena mal conseguia perceber que estava funcionando. Helena hesitou. Seu endereço revelaria muito sobre sua realidade atual. Um apartamento minúsculo em um bairro distante, numa região que ele provavelmente nem sabia que existia. Vila Esperança, murmurou finalmente, no conjunto habitacional. Ricardo conhecia o nome do bairro apenas por relatórios de sua construtora. Era uma região que sua empresa havia rejeitado para desenvolvimento por ser considerada sem potencial comercial. Código elegante para muito pobre. Saber que Helena e seus filhos moravam lá, enquanto ele possuía uma mansão em um condomínio fechado, o fez sentir uma culpa devastadora. Quanto tempo demora de ônibus até lá? Perguntou, já imaginando a resposta. 2 horas, Helena respondeu baixinho. Com 2 baldeações. 2 horas. Suas crianças passavam 4 horas por dia apenas em transporte quando Helena conseguia trabalhos no centro da cidade. 4 horas de suas infâncias perdidas em ônibus superlotados, quando deveriam estar brincando, aprendendo, sendo simplesmente crianças. Helena, Ricardo disse, sua voz carregada de emoção. Perdoe-me. Por tudo. Por ter sido covarde, por ter deixado vocês passarem por isso, por ter perdido os primeiros anos da vida deles. Papai está chorando de novo, Sofia murmurou sonolentamente, fazendo todos perceberem que ela havia acordado e estava observando Ricardo pelo retrovisor. Sofia, Helena tentou corrigir automaticamente. Ele não é... É sim. A menina interrompeu com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Ele tem cheiro de papai e abraço de papai. E Miguel falou que ele tem os mesmos olhos. Ricardo parou o carro no acostamento, suas mãos tremendo enquanto processava as palavras de sua filha. Virou-se para olhar diretamente para ela, e por um momento mágico, pai e filha se estudaram com a curiosidade mútua de 2 pessoas que sempre se conheceram no coração, mas nunca nos olhos. Você quer que eu seja seu papai? Ricardo perguntou com voz embargada. Sofia assentiu vigorosamente. E do Miguel também. A gente sempre quis um papai. Pedimos para o Papai Noel e para Deus e para a fada do dente quando caiu o dente do Miguel. A honestidade devastadora da criança fez Helena começar a chorar silenciosamente. Ela havia tentado ser pai e mãe ao mesmo tempo, havia dado tudo de si para suprir a ausência masculina na vida dos filhos, mas nunca seria suficiente. Eles sempre sonharam com um pai, e agora ele estava ali. E você, Miguel? Ricardo perguntou, se virando para o filho. Você também quer que eu seja seu papai? Miguel pensou por um momento com a seriedade de um filósofo. Se você for nosso papai, vai embora igual aos papais dos meus amigos do prédio? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Mesmo sendo tão pequeno, Miguel já havia observado a realidade ao seu redor. Pais que abandonavam suas famílias, que apareciam esporadicamente,
que causavam mais dor do que alegria. Não, Ricardo disse com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Se eu for seu papai, vou ficar para sempre. Papais de verdade não abandonam seus filhos. Promete? Miguel estendeu seu dedinho mindinho, um gesto que havia aprendido com a mãe para selar promessas importantes. Ricardo entrelaçou seu dedo com o da criança, sentindo como se estivesse fazendo um juramento sagrado. Prometo. E vai cuidar da mamãe também? Sofia perguntou, mostrando uma maturidade impressionante para sua idade. Porque ela fica muito cansada e às vezes chora escondido quando acha que a gente está dormindo. Helena fechou os olhos, mortificada por descobrir que suas lágrimas silenciosas não haviam passado despercebidas pelos filhos. Havia tentado ser forte, ser invencível para eles, mas crianças sempre percebem mais do que os adultos imaginam. Sofia, Helena sussurrou. Mamãe não. Ela tem razão. Ricardo interrompeu suavemente. E sim, eu vou cuidar da mamãe também, se ela deixar. O trânsito ao redor deles continuava normalmente. Pessoas seguindo suas vidas sem imaginar que ali, dentro daquele carro parado, uma família estava sendo reconstruída pedaço por pedaço. Ricardo ligou o carro novamente, mas desta vez sua direção era muito mais do que apenas levar Helena e as crianças para casa. Ele estava indo ao encontro de um futuro que sempre havia desejado, mas nunca tivera coragem de buscar. Vocês gostam de pizza? Perguntou de repente, uma ideia formando-se em sua mente. O que é pizza? Miguel perguntou inocentemente, fazendo o coração de Ricardo se despedaçar mais uma vez. Helena corou profundamente. Pizza era um luxo que nunca havia conseguido proporcionar aos filhos. É uma comida especial, explicou vagamente. Então vamos descobrir juntos, Ricardo decidiu, fazendo uma curva em direção à pizzaria mais familiar que conhecia. Primeira lição de pai. Descobrir comidas novas é sempre uma aventura. Mas é caro. Helena protestou automaticamente, seus instintos de sobrevivência financeira gritando alarmes. Helena! Ricardo a olhou através do retrovisor. Por favor, deixe-me fazer isso. Deixe-me ser pai deles, mesmo que seja só por hoje. Enquanto se dirigiam para a pizzaria, Miguel começou a fazer 1000 perguntas sobre dinossauros, descobrindo que Ricardo sabia tanto sobre o assunto quanto ele sempre sonhara que um pai deveria saber. Sofia, por sua vez, pediu para Ricardo cantar, descobrindo que ele tinha uma voz melodiosa que a fazia relaxar completamente. Helena observava tudo em silêncio, vendo seus filhos descobrirem o pai que sempre haviam desejado, enquanto lutando contra a voz em sua cabeça que sussurrava que isso era bom demais para ser verdade. Que homens como Ricardo Valmont não mudavam da noite para o dia. Que essa felicidade momentânea poderia se transformar em dor ainda maior. Mas por ora, decidiu permitir-se sonhar. Permitir-se acreditar que talvez, apenas talvez, sua família finalmente estivesse completa. A pizzaria Família de Roma era conhecida por sua atmosfera acolhedora e pelo atendimento especial às famílias. Mas quando Ricardo Valmont atravessou as portas de vidro carregando Sofia no colo, seguido por Helena de mãos dadas com Miguel, todos os olhares se voltaram para eles. Não era comum ver o empresário mais poderoso da cidade em um ambiente tão simples e familiar. Boa tarde, Sr. Valmont. O gerente Giuseppe se aproximou nervosamente, claramente surpreso com a presença inesperada de seu cliente mais ilustre. Sua mesa VIP está disponível, como sempre. Obrigado, Giuseppe, mas hoje queremos uma mesa normal. Ricardo sorriu, apertando suavemente a mão de Miguel, que observava tudo com olhos arregalados. Uma mesa onde uma família possa ser apenas uma família. Giuseppe piscou confuso, mas imediatamente os conduziu para uma mesa redonda próxima à janela, com vista para um pequeno playground interno. Miguel soltou a mão do pai para pressionar o rosto contra o vidro, observando outras crianças brincando com uma fascinação que partia o coração. Posso brincar lá? Perguntou esperançosamente para Helena, que automaticamente verificou se suas roupas estavam limpas o suficiente. Claro que pode, campeão. Ricardo respondeu antes que Helena pudesse hesitar. Depois que comermos, você e a Sofia podem brincar o quanto quiserem. Helena se sentou desconfortavelmente na cadeira estofada, seus olhos percorrendo o ambiente elegante mas aconchegante.
Era exatamente o tipo de lugar onde havia sonhado em levar seus filhos algum dia, mas nunca imaginara que seria na companhia de Ricardo. Isso é muito caro, sussurrou, olhando o cardápio com preços que representavam sua renda de uma semana inteira. Helena. Ricardo pegou suavemente em sua mão através da mesa. Você precisa parar de se preocupar com dinheiro quando está comigo. Eu tenho mais do que conseguiria gastar em várias vidas. O que eu não tenho são memórias com meus filhos. Isso não tem preço. Sofia, que havia ficado quieta observando tudo ao seu redor, de repente apontou para o cardápio ilustrado. Que desenho bonito! Exclamou tocando a imagem de uma pizza marguerita com seus dedinhos pequenos. Essa é pizza, princesa, Ricardo explicou pacientemente. É pão redondo e achatado com queijo derretido e outras coisas gostosas por cima. Como queijo? Miguel perguntou, voltando sua atenção para a conversa. Eu gosto de queijo. Igual ao queijo que vocês conhecem, mas derretidinho e quentinho, Helena explicou, sentindo uma pontada de culpa por nunca ter conseguido proporcionar experiências gastronômicas simples como essa aos filhos. Giuseppe voltou discretamente à mesa. O que vocês gostariam de pedir? Ricardo olhou para as crianças com ternura. Que tal começarmos com uma pizza de queijo bem simples para vocês experimentarem? E talvez um suco natural? Suco natural? Sofia perguntou intrigada. Suco feito de frutas de verdade, não de pozinho. Ricardo explicou, mais uma vez sendo lembrado de como a realidade de seus filhos era diferente da que ele imaginara. Vocês já tomaram suco de laranja espremida na hora? Ambas as crianças balançaram a cabeça negativamente, fazendo Ricardo sentir uma mistura de tristeza e determinação. Ele havia perdido tanto tempo, tantas primeiras experiências que deveria ter compartilhado com eles. Então hoje será a primeira vez, declarou solenemente. E eu vou estar aqui para ver a carinha de vocês quando provarem. Enquanto esperavam o pedido chegar, Ricardo se dedicou completamente às crianças, fazendo perguntas sobre suas brincadeiras favoritas, seus desenhos preferidos, suas pequenas rotinas diárias. Miguel contou animadamente sobre sua coleção de tampinhas de garrafa que transformava em carrinhos imaginários, enquanto Sofia, mais tímida, sussurrou sobre como gostava de cantar para suas bonecas de pano. Você canta para suas bonecas? Ricardo perguntou encantado. Que tipo de música? As músicas que mamãe ensina, Sofia respondeu, olhando para Helena com admiração absoluta. Ela sabe muitas músicas bonitas. Helena corou levemente. São só cantigas de ninar, murmurou, diminuindo sua própria habilidade. Nada especial. Música nunca é nada especial, Ricardo disse firmemente, lembrando-se de como Helena costumava cantar baixinho enquanto trabalhava quando se conheceram. Você sempre teve uma voz linda. Fico feliz que nossos filhos tenham herdado isso. A palavra nossos ecoou na mesa como uma declaração oficial. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvi-la dita com tanta naturalidade, como se Ricardo já tivesse aceito completamente seu papel de pai. Quando a pizza chegou, a reação das crianças foi melhor que qualquer presente caro que Ricardo pudesse ter imaginado. Miguel arregalou os olhos para o círculo dourado de massa coberto com queijo borbulhante, enquanto Sofia bateu palmas delicadamente. É gigante! Miguel exclamou. Maior que um dinossauro! E cheira tão bem, Sofia adicionou, inclinando-se para sentir o aroma que subia da pizza fumegante. Ricardo cortou pedaços pequenos, soprando cuidadosamente para esfriar antes de oferecer às crianças. O primeiro momento em que cada um deles provou pizza seria gravado eternamente em sua memória, os olhinhos fechando de prazer, os sorrisos se espalhando pelo rosto, os murmúrios de aprovação. Gostaram? Helena perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelos rostinhos felizes. É a melhor comida do mundo, Miguel declarou dramaticamente, fazendo Ricardo rir alto. Melhor que dinossauros, Sofia concordou solenemente, o que aparentemente era o maior elogio que ela conseguia fazer. Helena observava a cena com emoções conflitantes. Ver seus filhos tão felizes, experimentando coisas que sempre quis proporcionar a eles, era maravilhoso. Mas também era um lembrete doloroso de tudo que não conseguia oferecer sozinha. Ricardo em poucas horas havia dado a eles experiências que ela economizara anos para conseguir. Você está bem? Ricardo perguntou baixinho, percebendo sua expressão melancólica.
Estou vendo meus filhos realmente felizes. Helena respondeu honestamente. É lindo e doloroso ao mesmo tempo. Doloroso por quê? Porque eu nunca consegui dar isso a eles. Ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Trabalho tanto, tento tanto, mas nunca é suficiente. Eles merecem mais do que eu posso oferecer. Ricardo sentiu seu coração se despedaçar ao ouvir a autodepreciação na voz de Helena. Helena, olhe para eles, disse intensamente. Realmente olhe. Helena obedeceu, observando Miguel explicando animadamente para Sofia por que o queijo derretido era parecido com lava de vulcão, enquanto Sofia cantarolava baixinho uma música que inventara sobre pizza. O que você vê? Ricardo perguntou. Vejo duas crianças felizes comendo pizza. Helena respondeu incerta. Eu vejo duas crianças educadas, carinhosas, criativas e incrivelmente inteligentes. Ricardo corrigiu. Vejo duas crianças que tratam estranhos com gentileza, que se preocupam quando alguém está triste, que usam a imaginação para transformar tampinhas em brinquedos. Isso não acontece por acaso, Helena. Isso acontece porque eles têm uma mãe excepcional. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Helena. Mas eu não consegui dar a eles nem mesmo pizza antes de hoje. E eu não consegui dar a eles 2 anos da minha presença. Ricardo rebateu suavemente. Você deu a eles algo muito mais importante que pizza, Helena. Você deu amor incondicional, valores sólidos, segurança emocional. Você fez isso sozinha, enfrentando dificuldades que eu nem consigo imaginar. Você é a mulher mais forte que conheço. Miguel, que havia terminado sua fatia, se aproximou de Helena e subiu em seu colo espontaneamente. Mamãe, você está chorando de felicidade? Perguntou, limpando delicadamente uma lágrima do rosto dela. Como você sabe que é de felicidade? Helena perguntou surpresa. Porque você está sorrindo ao mesmo tempo? Miguel respondeu com a sabedoria simples das crianças. E por que você sempre chora quando está feliz? Como quando a gente faz desenho para você. Sofia também se aproximou, escalando a cadeira para ficar de pé ao lado de Helena. Não chora, mamãe. Agora tem papai para ajudar quando você fica triste. A declaração inocente da criança criou um momento de silêncio profundo. Ricardo, Helena e até mesmo as crianças pareciam entender que algo fundamental havia mudado entre eles. Que não havia mais volta para como as coisas eram antes daquele dia. É verdade, Ricardo disse finalmente, sua voz carregada de emoção e determinação. Agora vocês têm um papai. E ele nunca mais vai deixar vocês passarem por dificuldades sozinhas. Mesmo quando a gente fizer bagunça? Miguel perguntou astutamente. Especialmente quando vocês fizerem bagunça, Ricardo riu. Papais servem para ajudar a limpar bagunças e ensinar como fazer bagunças ainda maiores. As crianças riram deliciadamente com a perspectiva de fazer bagunças aprovadas pelo papai, enquanto Helena sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual não queria acordar. Giuseppe se aproximou discretamente da mesa. Desculpem interromper, mas temos um problema pequeno. Que tipo de problema? Ricardo perguntou imediatamente alerta. Alguns fotógrafos da imprensa souberam que o senhor está aqui. Giuseppe explicou baixinho. Estão do lado de fora querendo tirar fotos. Devo pedir para eles se retirarem? Helena empalideceu instantaneamente. A última coisa que queria era a exposição pública, especialmente em sua situação atual. Mas Ricardo já estava pensando rapidamente. Não, disse surpreendentemente. Deixe eles entrarem. Ricardo, não. Helena protestou em pânico. Helena, ele pegou em sua mão com firmeza. Eu não vou mais esconder vocês. Não vou mais ter vergonha de quem amo. Se o mundo inteiro vai saber que tenho família, que seja hoje. O flash das câmeras começou antes mesmo que os fotógrafos entrassem completamente na pizzaria. Helena instintivamente puxou Miguel e Sofia para mais perto de si, seu rosto empalidecendo enquanto percebia a magnitude do que estava acontecendo. Aqueles não eram fotógrafos comuns. Eram paparazzi profissionais, o tipo que transformava vidas privadas em manchetes sensacionalistas. Ricardo, eu não posso aparecer assim. Helena sussurrou desesperadamente, olhando para suas roupas simples e para o estado modesto em que se encontrava. Você não entende. Amanhã isso vai estar em todos os jornais, e eu... E você é a mãe dos meus filhos. Ricardo interrompeu firmemente.
levantando-se da cadeira com uma dignidade que fez todos na pizzaria pararem para observar. Você é a mulher mais corajosa que conheço, e não vou deixar que se sinta envergonhada por isso. Miguel, confuso com toda a movimentação, apontou para os fotógrafos que se aproximavam rapidamente. Por que tem tanta gente com aqueles negócios que fazem luz? São câmeras, campeão, Ricardo explicou pacientemente, abaixando-se para ficar na altura do filho. Algumas pessoas importantes usam câmeras para contar histórias para outras pessoas. Nós somos importantes? Sofia perguntou inocentemente, suas mãos pequenas segurando firmemente o braço de Helena. Vocês são as pessoas mais importantes do mundo. Ricardo respondeu com uma emoção que fez sua voz tremer ligeiramente. E é hora do mundo inteiro saber disso. Os primeiros fotógrafos chegaram à mesa exatamente quando Ricardo tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Em vez de tentar esconder ou proteger Helena dos flashes, ele se posicionou ao lado dela, colocando uma mão protetora em seu ombro e estendendo a outra para Miguel. «Senhor Valmont!» gritou um repórter, empurrando um microfone em sua direção. «Pode nos falar sobre esta nova família que descobrimos hoje?» «Não é uma família nova», Ricardo respondeu com voz clara e firme, olhando diretamente para as câmeras. «Esta é minha família. Helena é a mãe dos meus filhos, Miguel e Sofia. E eu passei os últimos 2 anos da minha vida sendo um idiota por não estar ao lado deles.» O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na pizzaria, desde Giuseppe até os outros clientes, pararam completamente para processar a declaração bombástica que acabavam de ouvir. Ricardo Valmont, o solteiro mais cobiçado da cidade, acabara de admitir publicamente que tinha filhos com uma mulher que claramente não pertencia ao seu círculo social. «Senhor Valmont?» Outro repórter insistiu. «Esta família estava sendo mantida em segredo? Por que só agora está assumindo a paternidade?» Ricardo sentiu Helena se enrijecer ao seu lado e percebeu que as perguntas estavam ferindo-a profundamente. «Ninguém estava sendo mantida em segredo», respondeu com uma intensidade que fez os repórteres recuarem ligeiramente. «Eu é que fui covarde demais para lutar pela minha família quando deveria. Helena criou estas crianças maravilhosas sozinha e eu pretendo passar o resto da minha vida compensando os anos que perdi.» Miguel, que havia observado tudo com os olhos arregalados, de repente se soltou da mão do pai e caminhou determinadamente até o repórter mais próximo. «Vocês estão deixando minha mamãe triste», declarou com a honestidade brutal das crianças. «Ela só chora quando está muito feliz ou muito triste, e agora ela não está feliz.» O comentário inocente da criança criou um momento de ternura inesperado que foi capturado por todas as câmeras presentes. O contraste entre a inocência de Miguel e a intensidade da situação adulta ao seu redor tocou até mesmo os repórteres mais experientes. «Miguel», Helena chamou-o suavemente, estendendo os braços para o filho. «Vem aqui, meu amor.» Mas Miguel não se moveu. Em vez disso, olhou diretamente para as câmeras com uma seriedade impressionante para seus 2 anos de idade. «Meu papai é legal», anunciou orgulhosamente. «Ele comprou pizza para a gente e prometeu que nunca vai embora.» Sofia, não querendo ficar de fora, também se aproximou dos repórteres. «E ele tem cheiro de papai», adicionou solenemente, como se isso fosse a evidência mais científica do mundo. Os comentários das crianças arrancaram risadas genuínas de todos os presentes, incluindo os fotógrafos, que começaram a capturar momentos mais naturais e espontâneos, em vez de apenas poses formais. «Vocês gostam do seu papai?» perguntou uma repórter mulher, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. «Muito», Miguel respondeu empolgado. «Ele sabe tudo sobre dinossauros e tem um carro que parece nave espacial. E ele não vai embora», Sofia adicionou, repetindo a promessa que havia se tornado a âncora emocional de sua pequena existência. Helena observava seus filhos interagindo naturalmente com a imprensa e sentiu uma mistura de orgulho e terror. Eles eram tão genuínos, tão puros em suas emoções, que era impossível não se apaixonar por eles. Mas ela também sabia que essa exposição mudaria suas vidas para sempre. «Helena», outro repórter se dirigiu diretamente a ela. «Como se sente sobre esta reconciliação pública?» Helena hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela nunca havia falado com a imprensa, nunca havia sido o centro das atenções.
Eu... começou, mas sua voz falhou. Ricardo imediatamente se posicionou mais próximo dela, oferecendo suporte silencioso. Helena é uma mulher extraordinária, disse, respondendo pela namorada. Ela criou estas crianças com amor, dignidade e valores sólidos, mesmo enfrentando dificuldades que a maioria de nós nem consegue imaginar. Sou eu quem deveria estar nervoso, não ela. Vocês pretendem se casar? A pergunta surgiu de algum lugar no grupo de repórteres, fazendo tanto Helena quanto Ricardo congelarem. Miguel, que havia retornado para perto dos pais, olhou alternadamente entre eles. Casar é quando papai e mamãe ficam juntos para sempre? Perguntou inocentemente. É uma das formas, Ricardo respondeu cuidadosamente, sentindo o peso do momento. Casar é quando duas pessoas prometem cuidar uma da outra e de seus filhos para sempre. Então vocês vão casar? Sofia perguntou esperançosamente, fazendo a pergunta que todos queriam saber a resposta. Ricardo olhou profundamente nos olhos de Helena, e por um momento que pareceu eterno, foi como se só existissem eles dois no mundo. Se sua mamãe me der uma chance, disse suavemente, eu gostaria muito de fazer essa promessa. Helena sentiu como se seu coração fosse explodir. Ali estava ela, no meio de uma pizzaria lotada de repórteres e câmeras, recebendo uma declaração de amor que soava muito parecida com um pedido de casamento. Ricardo, ela sussurrou, lágrimas formando em seus olhos. Você tem certeza? Sua família, seus negócios, sua vida, tudo isso vai mudar. Minha vida já mudou, Ricardo respondeu com convicção absoluta. No momento em que vi vocês três no supermercado hoje, percebi que nada do que conquistei significa alguma coisa sem vocês. Posso ter dinheiro, empresas, propriedades, mas sem família, eu não tenho nada. Os fotógrafos capturaram cada segundo da troca emocional, mas de alguma forma, naquele momento, Helena não se importava mais. Estar ali, vendo o homem que amara admitir publicamente que ela e seus filhos eram sua prioridade, valia qualquer constrangimento futuro. Então sim, ela disse finalmente, sua voz ganhando força. Eu te dou uma chance. Nós te damos uma chance. Miguel e Sofia explodiram em aplausos infantis, claramente não compreendendo completamente o que havia acabado de acontecer, mas entendendo que era algo maravilhoso. Giuseppe, emocionado com a cena que se desenrolara em seu restaurante, começou a aplaudir também, seguido por todos os funcionários e clientes presentes. Uma última pergunta, gritou um repórter acima do barulho dos aplausos. Quando vocês souberam que eram pais, Sr. Valmont? Ricardo olhou para Miguel e Sofia, depois para Helena, e sorriu com uma felicidade que irradiava de cada poro de sua pele. Eu soube no momento em que os vi, mas, se for honest, no fundo do meu coração, acho que sempre soube. A gente só reconhece o que já pertencia à nossa alma. As palavras finais de Ricardo foram capturadas por todas as câmeras, e Helena sabia que aquela frase se tornaria legendária, repetida em jornais e redes sociais por semanas. Enquanto os repórteres finalmente começavam a se dispersar, Giuseppe se aproximou da mesa com champanhe da casa. Para celebrar, disse simplesmente, a família mais linda que já tivemos o prazer de receber. 3 semanas se passaram desde aquele dia na pizzaria que mudou tudo. A mansão Valmont, que por décadas havia sido um símbolo frio de poder e status social, agora ecoava com risadas infantis e o som de pequenos pés correndo pelos corredores de mármore. Helena caminhava lentamente pelos jardins perfeitamente aparados, observando Miguel ensinar Sofia a jogar futebol com uma bola que Ricardo havia comprado especialmente para eles. Cuidado, Sofia, chuta com a parte de dentro do pé. Miguel gritava com a seriedade de um técnico profissional, enquanto sua irmã tentava coordenar suas perninhas pequenas para seguir suas instruções. Assim, Sofia perguntou, chutando a bola que saiu completamente de direção, arrancando risadas de ambas as crianças. Helena sorriu, sentindo uma paz que havia esquecido que podia existir. As manchetes dos jornais haviam sido impiedosas nos primeiros dias. Milionário assume filhos secretos. A Cinderela moderna que conquistou o coração de Valmont, do supermercado ao altar. Mas de alguma forma, nada disso importava quando via a felicidade genuína estampada no rosto de seus filhos.
Eles se adaptaram incrivelmente bem, Ricardo disse, aparecendo ao seu lado com 2 xícaras de café fumegante. Era uma rotina que haviam desenvolvido. Observarem as crianças brincarem enquanto planejavam discretamente o futuro que construiriam juntos. Ainda parece um sonho, Helena admitiu, aceitando a xícara e inalando o aroma reconfortante. Semanas atrás eu estava devolvendo leite no supermercado e agora você está em casa. Ricardo completou suavemente, entrelaçando seus dedos com os dela. Esta sempre foi sua casa, Helena. Eu só fui idiota demais para perceber antes. Um grito de alegria interrompeu o momento íntimo quando Miguel conseguiu fazer um gol improvisado entre 2 roseiras. Gol! Ele berrou, correndo de braços abertos como havia visto na televisão. Papai, viu? Eu fiz gol. Vi sim, campeão. Esse foi o gol mais bonito que já presenciei. Ricardo gritou de volta, fazendo Miguel se inflar de orgulho. Sofia correu até eles, seus cachos dourados voando ao vento. Mamãe, eu quase fiz gol também, anunciou orgulhosamente. Papai disse que se eu treinar bastante vou jogar melhor que o Miguel. Ei! Miguel protestou, mas estava rindo. Meninas não jogam futebol melhor que meninos. Claro que jogam. Helena corrigiu gentilmente. Meninas podem fazer qualquer coisa que quiserem, se dedicarem bastante. Ricardo observou a interação com o coração transbordando. Em apenas 3 semanas, Helena havia transformado sua casa em um lar verdadeiro. Não apenas para as crianças, mas para ele também. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele acordava todos os dias genuinamente feliz. Papai, Sofia se aproximou e puxou sua calça. Quando você vai dar o anel bonito para a mamãe? A pergunta inocente fez tanto Ricardo quanto Helena congelarem. Eles haviam conversado sobre casamento, mas ainda não haviam tornado nada oficial. Ricardo havia comprado o anel semanas atrás, mas estava esperando o momento perfeito. Sofia, Helena começou corando ligeiramente. Papai não precisa... Na verdade, Ricardo interrompeu, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Eu acho que este pode ser o momento perfeito. Helena sentiu seu coração acelerar quando Ricardo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era ostensiva ou exageradamente cara. Era delicada, elegante, exatamente como ele havia se lembrado de seu gosto discreto. Helena Martínez, Ricardo começou, sua voz embargada pela emoção. Você me deu os 2 presentes mais preciosos que eu poderia imaginar. Nossos filhos e uma segunda chance. Quer me dar um terceiro presente e se casar comigo? Miguel correu para perto deles, percebendo que algo importante estava acontecendo. É agora, mamãe? Perguntou empolgado. É agora que você vai virar princesa de verdade? Helena riu através das lágrimas que começaram a rolar por seu rosto. Eu já sou princesa, meu amor, disse, olhando alternadamente para seus filhos e para Ricardo. Tenho vocês 3. Isso me faz mais que uma princesa. Então você vai casar com papai? Sofia insistiu, batendo palmas expectante. Sim, Helena sussurrou, estendendo a mão trêmula para Ricardo. Sim, eu vou casar com papai. O momento em que o anel deslizou perfeitamente em seu dedo foi acompanhado pelos gritos de alegria das crianças. Miguel começou a pular como um canguru empolgado, enquanto Sofia aplaudia freneticamente. Agora somos uma família de verdade, Miguel declarou solenemente. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Ricardo repetiu, beijando Helena suavemente enquanto as crianças os abraçavam pelas pernas. Anos depois, Helena costumava dizer que aquela manhã no jardim havia sido mais perfeita que qualquer casamento em catedral poderia ser. Ali, cercada pelos risos de seus filhos e pelo amor do homem que quase perdeu, ela finalmente compreendeu que às vezes os milagres acontecem nos lugares mais simples. Miguel cresceu mantendo sua paixão por dinossauros, mas descobriu que adorava ainda mais construir coisas com o pai. Sofia desenvolveu uma voz linda que encheu a mansão de música todos os dias. E Helena aprendeu que merecimento nunca teve a ver com origem social, mas com a capacidade de amar incondicionalmente. No supermercado Delicata Premium, Carlos ainda trabalhava no caixa, mas agora sempre sorria quando lembrava daquela manhã especial em que presenciou o início da história de amor mais bonita que já havia visto.
Ele guardava no coração a certeza de que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas inteiras. Giuseppe emoldurou a foto da família na pizzaria e a pendurou na parede principal, com uma placa que dizia: onde famílias se reencontram e sonhos se tornam realidade. E Ricardo aprendeu a lição mais valiosa de sua vida, que a verdadeira riqueza nunca está no que possuímos, mas em quem amamos. Que coragem não é nunca ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo quando o coração está tremendo. Que família não é definida por sangue ou sobrenome, mas por escolha diária de permanecer, proteger e amar. Na gaveta de seu escritório, ele mantinha guardada a nota fiscal daquelas compras do supermercado, não pelo valor monetário, mas como lembrança de que o investimento mais inteligente que já havia feito custou menos de R$ 100 e lhe rendeu uma fortuna em felicidade. Porque às vezes, o amor aparece quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, e nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher a família acima do orgulho. Nunca é tarde demais para descobrir que a vida real não acontece em salas de reunião ou contas bancárias, mas na bagunça gloriosa e imperfeita de um lar cheio de amor. E assim, uma história que começou com lágrimas no corredor de um supermercado se transformou na prova viva de que milagres existem. Basta ter coragem suficiente para reconhecê-los quando aparecem.